Oi, pessoal. Então vamos continuar aqui sem demora, né, a nossa sequência de aulas onde a gente estuda a estrutura, né, do Portugal Web Studio, que nos permite fazer alguns experimentos aqui. Então vamos lá. Hoje a gente fala um pouco sobre os laços, né? Então o que eu vou fazer? Vou declarar uma variável inteira aqui chamada de contador, porque eu vou usá-la como variável de controle dos meus laços, tá? E primeiro eu vou fazer uma conta simples aqui, tá? Contar de 1 até 10, por exemplo. Então primeiro eu vou mostrar para vocês um exemplo de usando o comando enquanto, né? Então, usando o laço com enquanto. A gente tem que lembrar aí, né? Para eu poder fazer um laço com enquanto, a primeira coisa que eu tenho que fazer é inicializar a minha variável de controle. Então vou colocar contador iniciando em 1 e na sequência, enquanto, qual é o teste? Contador menor ou igual a 10, aqui não pode ter espaço, menor ou igual a 10, o que eu vou fazer? Eu vou imprimir o valor de contador, vou contar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, tá? Então eu vou mandar escreva contador. Se eu quiser colocar uma vírgula aqui, né? Uma vírgula para aparecer ao longo da impressão, né? Ou seja, vai aparecer o valor aqui, contador, aí vírgula, aí 2, 3, 4, assim vai. Bom, tá pronto aqui? Não, tem um detalhe importante. Lembra que eu preciso incrementar a minha variável de controle. Meu contador começa valendo 1, conforme eu inicializei na linha 14. Faço o teste na linha 15, né? E depois. Então eu tenho que contador recebe o valor atual de contador mais 1. Então aqui, ok. Vamos fazer um teste? Então, olha lá, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, beleza. Aqui está um detalhe importante, né? Se eu esqueço, por exemplo, de atualizar o valor da minha variável de controle, né? Se eu esqueço isso aqui, ó, eu vou até comentar só a linha, não vou apagar. Se eu mando rodar, o que acontece? A gente costuma chamar esse erro, é um erro, né? De lógica de programação. A gente costuma falar que a gente entrou num laço infinito, porque ele nunca vai parar, ele vai imprimir 1 a vida toda. Olha lá, tá vendo? Tá até dando erro, eu preciso parar meu programa aqui, ó. Se eu não finalizar meu programa, ele vai ficar a vida inteira imprimindo 1, porque eu não atualizo a variável de controle. Esse teste que a gente está fazendo aqui em cima sempre vai ser verdadeiro, né? O meu contador sempre vai ser menor ou igual a 10, sempre vai ser 1, já que eu não estou atualizando o valor de contador. Ih, deu até um problema aqui no meu ambiente, mas vamos lá, não tem problema não. Vamos ver se ele carrega de novo aqui para vocês, isso. Vamos começar aqui de novo. Deixa eu conferir se está aparecendo para vocês, tá. Então, vamos lá, criar um novo arquivo. E é até bom para a gente exercitar os nossos... estrutura de um programa novo, né? Universidade Federal de Mato Grosso, bacharelado em Ciência da Computação, Programação de Computadores. Autor: Ayrton, data: março de 2021, descrição: testes iniciais com o ambiente Portugal Web Studio. Fechei meu bloco de comentário aqui, meu cabeçalho. Vamos lá de novo. Então, inteiro contador. Contador recebe 1, enquanto contador menor igual a 10, escreva contador, e um espaço aqui, e opa, entrei no lugar errado, e contador recebe ele mais 1, incremento o valor de contador. Então a gente roda isso aqui,
A variável contato, escrevi contador errado em algum lugar. Contato, bem no enquanto, linha 15. Tá aqui, ó. Linha 15. Contador, faltou o R também. Vamos lá de novo. Demorando um pouquinho. Minha máquina aqui tá com muita coisa aberta também. Talvez seja até uma instabilidade por conta daquela falha que deu agora há pouco no meu browser aqui. Eu vou pausar aqui, vou fechar meu browser e continuar, tá? Aí, destravou. Então vamos lá. Então percebam que aí o código, tô com o meu enquanto, né? E tô fazendo a contagem. Tá, agora eu queria que vocês observassem como é que a gente faria um código equivalente, mas usando o laço para. Então olha só, atenção porque a estrutura do para ela é bem diferente da que a gente viu nas nossas aulas, tá bom? Então vou usar o comando para. Então, qual é a variável? Então, assim, deixa eu só comentar isso aqui, né? Só para a gente não confundir as coisas. Lembra que esse daqui é o trecho, né? Usando enquanto. Vou comentar todo esse bloco de comandos aqui. Agora vamos usar o para. Eu declarei minha variável contador, mas inicializar essas coisas nada aconteceu, porque está dentro do comentário. Ok? Então como é que eu faria essa mesma execução usando a estrutura para? Primeiro, qual é o valor que eu vou inicializar minha variável de controle do laço? Então, contador eu vou inicializar com 1. Aí a próxima pergunta, qual é o teste que eu vou fazer? Bom, o teste é enquanto, né, no caso, para contador de 1 até 10. Né, então, enquanto o meu contador estiver menor ou igual a 10. Como é que eu separo essa inicialização que eu já coloquei dessa verificação? Usando um ponto e vírgula. Então, olha lá, ó. Então, para contador começando de 1, enquanto o contador for menor ou igual a 10, o que eu faço? Contador recebe contador mais 1. Tá? Essa é a estrutura do para. Percebam que todo o controle da variável de controle, né? Toda a manipulação dela fica embutida na declaração do para. E o que eu vou fazer em cada iteração? Eu vou escrever o valor da variável. Contador. E vamos lá. Lembra que isso aqui não está valendo, né? Então, se eu rodar aqui, tá lá. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Se eu quisesse fazer uma contagem de trás para frente, né? De 10 até 1, o que eu precisaria fazer aqui para mudar? Eu teria que inicializar meu contador em 10, e enquanto o contador fosse maior do que 0, ou maior ou igual a 1, enquanto meu contador for maior ou igual a 1, ou enquanto meu contador for maior que 0, como eu coloquei, o contador recebe o valor atual de contador menos 1. Vamos ver se ele vai imprimir de 10 até 1. Olha lá, de 10 até 1. Agora deixa eu mostrar para vocês um outro comando que existe, um operador de variável, que não me obriga a ficar colocando esse contador recebe ele mais 1 ou menos 1. Eu posso usar um operador mais mais ou um operador menos menos, que existem em muitas das linguagens de programação. Nesse caso aqui, como eu estou indo de 10 até 1, né, eu tenho que decrementar em uma unidade. Esse operador menos menos, encostado com a variável, ele automaticamente decrementa ela para a gente, como vocês estão vendo aí. Né? Então, eu posso ao mesmo tempo aqui, ó, contar de 1 até 10. Então, aqui meu contador começa em 1, enquanto o contador for menor ou igual a 10, eu vou imprimir, e aqui eu já vou alterar para contador mais mais. Vocês já aprenderam esse comando mais mais, ele incrementa o valor daquela variável. Escreva próxima contagem. Vou quebrar a linha aqui para não... Vou quebrar uma linha também para a próxima contagem não... Antes, a próxima contagem não aparecer colado com o 10. E vamos rodar agora esses dois laços. Olha lá, de 1 até 10, depois de 10 até 1, tá bom? Deixa eu comentar com vocês aqui como é que funciona a estrutura usando, como é que a gente usa, manipula, né, a estrutura vetor e a estrutura
de matriz, né? Como a gente acabou de aprender como faz uso dos laços, a gente já consegue manipulá-las. Então vamos lá. Então deixa eu apagar aqui, né? Vamos começar um exemplo novo. Vou declarar uma variável chamada índice. Vocês perceberam, né, que nome de variável, nome de função, essas coisas, nada a gente acentua, tá? O único lugar que a gente tem uma licença para fazer acentuação, aplicar acentuação, é em comentários mesmo ou mensagens de tela, tá bom? E eu vou criar aqui um vetor do tipo inteiro também. Eu vou colocar real, que eu estou fazendo muito exemplo com inteiro, né? Chamado de preços. Esse vetor vai ter uma capacidade de 5, ou seja, ele vai ser capaz de guardar 5 valores distintos. E aí como é que eu uso esse vetor? Vamos lá. Preços na posição 0. Lembra que o vetor, os índices, tanto de vetor quanto de matriz, sempre iniciam a partir de 0, tá bom? Então eu vou fazer proposital aqui um valor incremental, tá? Então preços, opa, escrevi preços errado aqui. Preços eu vou colocar 1.5. Preços na posição 1, vou pôr 2.5. Vou fazer essa sequência aqui. Preços na posição 2, 3.5. Só para a gente saber, né, que a primeira posição ou índice 0, até para evitar confusão, deixa eu colocar 0, 1, 2. Acho que fica mais fácil para a gente associar. Preços no índice 3 vai ser 3.5 e preços no último índice, que é o índice 4, né, já que a gente começou indexando com 0, vai ser 4.5. Então aqui, se eu rodar, não vai acontecer nada, né? Programa finalizado, mas deu tudo certo, né? Ou seja, deu tudo certo no sentido de que eu declarei um vetor com capacidade de 5 elementos e usei os valores. Se eu fosse escrever, escreva preços na posição 0. Vou escrever só um primeiro para a gente visualizar. Ele deve imprimir o valor 0.5. Olha lá, imprimiu. Ótimo. Só que eu vou tirar proveito agora do laço. Então, olha só. Posso usar enquanto? Pode, não tem problema nenhum. Vou usar o para aqui. Para índice, começando em 0. Afinal de contas, o meu vetor ele indexa a partir de 0. Índice indo de 0. Enquanto o índice for menor do que 5, índice mais mais. O que eu vou fazer aqui? Eu vou mandar escrever preços na posição, não na posição 0, senão ele vai imprimir o 0 5 vezes, não é? Olha só, eu vou fazer esse teste rapidinho. Lembra que o meu laço está contando de 0 até 4. 0, 1, 2, 3, 4. 4 menor que 5, para. Olha lá, ó. Mas como ele imprimiu 0,5, 0,5, 0,5, 0,5, 0,5, porque eu estou mandando imprimir sempre a posição 0. Mas eu vou tirar proveito do índice, que é a variável que está sendo modificada, e que começa valendo 0, depois 1, 2, 3 e tal. Então, ó, eu vou colocar índice aqui como um elemento que indexa a posição do meu vetor. E eu vou quebrar a linha aqui para a gente não ficar com sujeira, todo mundo colado aqui, né, na impressão. Então vamos lá. Então eu espero, olha lá, corretamente os valores que eu inicializei, né? 0,5, 1.5, 2.5, 3.5, 4.5. Só que eu vou mudar isso aqui também, tá? Vou mostrar para vocês aqui o seguinte, ó. Para a mesma estrutura do laço que eu acabei de... Deixa eu fazer usando enquanto, né? Então, se eu vou usar um enquanto, eu poderia usar para. Eu vou aproveitar para dar um exemplo usando as duas estruturas. Eu preciso inicializar minha variável de controle. E enquanto índice for menor do que 5, o que eu vou fazer? Leia. Vou colocar uma mensagem para ajudar. O usuário, escreva. Digite um valor real. Leia. Preços. Vou colocar um espaço aqui que eu acho que ajuda a ler, né? Na posição dada por índice. E não posso esquecer de incrementar meu índice. Então, começou valendo 0, mando ler o valor e guardar no meu vetor na posição 0. Incremento o índice, passa a valer 1. Índice continua sendo menor do que 5? Sim. Então, escreva uma nova mensagem e assim segue, né? Gradativamente. Vamos lá.
eu vou ler os 5 valores e armazenar no vetor. Olha lá, digite um valor real. Vou colocar de propósito para a gente ter essa noção. 0,5. Digite um valor real. Então foi na posição 0, né? Então agora vai ser na posição 1. Pô, 1,5. Digite mais um valor real. Lembra que agora já é a posição de índice 2. 2,5. E 3,5. E a última, só para variar, eu vou colocar um valor grande aqui. 44,7. Um valor nada a ver. Olha lá. Ele mandou imprimir por conta do nosso para da linha 22, né? Ele imprimiu 0,5, conforme eu havia digitado, 1,5, 2,5, 3,5 e 47,7. 44,7. Ótimo. Vamos fazer um exemplo usando matriz? Inteiro, matriz, de ordem 3 por 3, tá? Vou fazer uma pequena brincadeirinha aqui de jogo da velha, bem rápida. Vou pôr manualmente aqui, né? Matriz na posição... Ah, já sei, ó. Até para ficar legal. Vou colocar aqui cadeia, matriz tamanho 3 por 3, matriz na posição 0, 0, eu vou colocar X. Como é frase, palavra, a gente sempre trabalha com aspas, tá? A gente marca texto sempre com aspas. Depois na linha 1, coluna 1, X. E matriz na linha 2, coluna 2, como se fosse um joguinho da velha, né? Eu teria escrito um X na diagonal principal dessa matriz. X, 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 né? E agora eu vou mandar imprimir. Eu vou mudar o nome aqui para linha, coluna. Eu vou mandar imprimir toda essa matriz, olha só. Escreva matriz na posição... Opa, aqui seria se eu fosse fazer manualmente, né? Antes disso, eu vou fazer um laço dentro do outro, para poder percorrer toda essa matriz, né? Porque olha só, se eu fosse escrever todas as posições, todas as células dessa matriz, eu precisaria de executar 9 comandos, né? Então eu estou querendo evitar isso. Então olha só, deixa eu ver se está tudo certo na gravação aqui, tá. Então eu vou criar um laço, deixa eu apagar isso aqui para não confundir vocês. Primeiro um laço que percorra as linhas, então para linha começando em 0, enquanto a linha for menor do que 3, ou seja, ele vai na posição 0, 1 e 2. Aí a 3 não mais, porque a gente começa o índice em 0, né? Então linha mais mais. Então perceba que esse laço aqui, ele vai percorrer a minha linha. Linha 0, linha 1, linha 2. Tá, mas o que eu faço em cada uma das linhas? Bom, para cada linha eu vou percorrer as 3 colunas. Então para isso eu vou precisar de mais um laço. Então agora eu vou usar a minha variável coluna. Então, para a minha coluna, começando em 0, enquanto a minha coluna for menor do que 3, cada iteração desse laço eu vou incrementar ele em uma unidade. O que eu vou fazer aqui? Escreva matriz na posição linha, na posição coluna, para o índice de coluna. Então, ele vai escrever os valores aqui, né? Vamos ver como é que acontece, como é que fica. Olha lá, por que ele escreveu x, 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 né? Ele escreveu assim porque o que está guardado nessa matriz na posição 0, 1, 0, 2? Né? 1, 0, 1, 2. Não tem nada guardado. Então a gente precisaria preencher essas outras posições também, né? Eu vou colocar bolinha nessas outras posições, tá? Vou fazer manualmente aqui mesmo, não tem problema. Só para a gente poder visualizar. Então na 0, 1... que seria a bolinha aqui. E na 0, 2 ficou faltando. Depois ainda na 1, 0. E na 1, 2. E finalmente na linha 2, 1, 2, 0. E na 2, 1. Tá vendo? Manualmente a gente precisa ficar assim. Imagina uma matriz grande. Isso é inviável, né? Como eu inicializei todos, tipo incompatível,
digitei menos ao invés de atribuição. Ele está tentando fazer uma conta. Claro que não dá para fazer a conta aqui. Ah, sim. Aqui falta eu quebrar a linha a cada final de linha, né? Então vamos lá. Tá vendo? É bom que a gente vai fazendo os exercícios e já vai aprendendo os macetes aqui, né? Porque olha só, para a linha 0, imprimir cada elemento, eu preciso quebrar a linha para que na hora que eu vá para a linha 1, né, ele fique na linha de baixo. Aqui, se a gente observar, mesmo impresso todo mundo junto, a gente vai perceber, ó, X, O, O, primeira linha. O, X, O, né? Tá faltando um X aqui, né? Vamos imprimir certo agora para a gente poder visualizar melhor. Ah, aqui. Que é eu sobrescrevi o X. É 2, 1. Ah lá, agora ficou certinho. Apareceu a diagonal preenchida por X. Tá, mas e se a gente quisesse preencher, né? Se a gente quisesse preencher. Bom, aí primeiro, aí a gente vai ter que implementar um laço dentro do outro, a gente preencheria coluna 0, linha 0, coluna 0, linha 0, coluna 1, assim vai. Eu vou deixar para vocês experimentarem isso daí, tá bom? Acho que dá tempo de eu falar para vocês sobre função. Não, vai ficar muita coisa. Vou fazer mais um vídeo só para explicar a função, né, que aí a gente não precisa fazer correndo, e não fica um vídeo longo demais. E a gente então consegue ter uma boa base para a gente começar a fazer os nossos exercícios, ok? Então a gente se vê no próximo vídeo.